Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiro ano, preparei uma aula bem legal para nós, do capítulo 5, Estrutura Geológica, dentro da unidade de Geografia Física e Meio Ambiente. Queria que vocês pegassem o livro para que a gente possa acompanhar certinho cada tópico, ok? Vamos lá? Pessoal, esse infográfico é da teoria da formação e evolução da Terra. Então, vou fazer uma breve análise histórico-geográfica. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma densa nuvem de gás e poeira se contraiu e constituiu o Sol. Outras partes dessa nuvem formaram partículas sólidas de gelo e rocha que se uniram e deram origem aos planetas. A radioatividade das rochas fez com que a Terra recém-consolidada derretesse e o ferro e o níquel se fundiram formando o núcleo da Terra. Há 4 bilhões de anos, a crosta terrestre começou a adquirir forma. Com o passar de milhões de anos, essa crosta terrestre ela se tornou mais espessa e os vulcões entraram em erupção. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a crosta terrestre já estava formada, porém os continentes eram muito diferentes dos atuais. E no final, a Terra continua em transformação. Essa crosta terrestre está dividida em enormes placas, cujas bordas estão em continentes em constantes modificações, como resultado das forças do interior da Terra. Ainda nesse infográfico, nós podemos fazer uma análise da linha do tempo. Da direita para a esquerda, a legenda corresponde à linha do tempo. A verde corresponde à era pré-cambriana, o vermelho à era paleozoica, o amarelo à era mesozoica e o azul à era cenozoica, que é a nossa era atual. Pessoal, a escala geológica do tempo ela é dividida em éon, era, período e época. Analisando o slide anterior com esse aqui, a gente pode fazer a seguinte pergunta: onde estamos nessa escala geológica do tempo? Percebemos aí pelo gráfico que nós estamos na era Cenozoica, período quaternário e época Holoceno ou recente. Temos 3 camadas terrestres a partir da superfície. A crosta, camada externa, também chamada de litosfera, o manto, camada intermediária, rica em ferro e magnésio, o núcleo, camada interna, rica em níquel e ferro, também chamada de níquel, ferro, Ni-Fe, também chamada de centrosfera, barisfera ou metalosfera. As rochas podem ser classificadas segundo sua formação, sua gênese, em 3 grandes grupos. As rochas magmáticas resultam da solidificação do magma no interior ou à superfície da Terra. As rochas metamórficas formam-se a partir de outras no interior da Terra, por vezes a profundidades consideráveis, onde as condições de pressão e temperatura são elevadas. E as rochas sedimentares formam-se a partir do desgaste de outras e à superfície da Terra, onde as condições de pressão e temperatura são diminutas. Aqui nós temos exemplos dos 3 tipos de rochas. Das rochas magmáticas temos o exemplo do basalto, do granito. As rochas metamórficas temos o xisto, o mármore. E as rochas sedimentares temos o exemplo da areia e o calcário. Aqui está o ciclo das rochas, começando pelo magma que se solidifica, forma-se as rochas magmáticas, que se sedimenta, que são as erosões, e formam as diagêneses, que são os processos físicos e químicos, que formam-se as rochas sedimentares, que com elevada temperatura e pressão formam-se as rochas metamórficas, e a fusão de tudo isso vai formar o magma novamente.
A deriva continental é uma teoria que versa sobre a evolução das formas das terras emersas ao longo das eras geológicas. Apesar dos livros didáticos citarem somente a teoria de Alfred Wegener, um meteorologista alemão, se voltarmos no passado, temos registros que em 1596 Abraham Ortelius fez a primeira observação. Em 1620, Francis Bacon também sugeriu que a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África se encaixavam perfeitamente, dando a ideia de que eles já foram unidos. Somente em 1915, a tese foi apresentada cientificamente por Wegener. A deriva continental é uma teoria que inicialmente postulou o movimento das massas continentais ao longo do tempo geológico da Terra, considerando que os atuais continentes possuíam outras formas e até mesmo se situavam em outras localidades do planeta. Essas observações foram realizadas antes mesmo do conhecimento das placas tectônicas, o que serviu como uma posterior comprovação da movimentação não só dos continentes, mas de toda a crosta. Em sua tese, Wegener defendia que no passado havia apenas um único continente, o Pangeia, termo que significa toda a Terra. Com a sua lenta fragmentação, formaram-se então dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. Em seguida, novas fragmentações aconteceram, e em alguns casos, uniões de massas continentais também a exemplo da inserção da área correspondente ao território da Índia que se juntou à Ásia. Embora fosse uma teoria baseada em muitos estudos e evidências empíricas, a deriva continental de Wegener não foi muito aceita em sua época, pois não se concebia uma ideia que explicasse o motivo dessa movimentação dos continentes. Embora houvesse suspeitas de que a camada superficial terrestre estivesse flutuando sobre uma camada líquida quente, que hoje sabemos ser o manto. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, com o desenvolvimento de equipamentos e muitas tecnologias avançadas, a exemplo dos sonares, é que se pode conceber o fato de que a crosta terrestre é apenas uma fina camada superior do planeta que se encontra dividida em várias placas tectônicas que se movimentam continuamente. Com isso, as suspeitas levantadas no passado e defendidas por Wegener puderam ser finalmente comprovadas. Vale ressaltar que a formação dos continentes atuais não é o processo final da deriva continental, uma vez que eles continuam a movimentar-se, porém em uma velocidade de apenas poucos centímetros ao longo de vários anos. Daqui a alguns milhões de anos, é bem possível que a configuração das terras emersas apresente diferenças em relação ao seu estágio atual. Também estudada por Wegener, talvez uma das maiores descobertas da geociência foi essa fragmentação da litosfera terrestre em partes não iguais, que se movimentam em direções opostas, divergente, na mesma direção, convergente ou horizontalmente transformante. Esse mapa, então, ele mostra as 13 placas tectônicas que compõem o nosso planeta Terra. Mas o que foi que fez o Wegener pensar e defender a sua teoria? São 4 razões. Primeira, razões morfológicas. As costas da África e da América do Sul se encaixam se fecharmos o Oceano Atlântico. Segunda, razões geológicas. Rochas antigas existem tanto na América do Sul como na África, hoje separadas pelo Oceano Atlântico. Terceira, razões paleontólogas. Uma coincidência de fósseis de um lado e outro do Oceano Atlântico. Quarta, razões paleoclimáticas, que são indícios da mesma glaciação em lugares muito distantes, como África, América do Sul, Austrália, Índia e Antártica. Nos tipos de bordas de placas, o contato entre as placas tectônicas eles podem ser limites divergentes, limites convergentes ou destrutivos, limites transformantes ou conservativos.
Então, tá aí um exemplo do limite divergente ou construtivo, que é quando duas placas estão se movendo separadamente uma da outra em sentido contrário, a partir da cadeia mesoceânica, onde nova crosta é formada. Exemplo de limite convergente ou destrutivo, que é quando duas placas estão se movendo mutuamente, uma em direção à outra. Fossas oceânicas são formadas, originando uma zona de subducção, onde a placa mais densa mergulha sob a outra para ser consumida no manto, e nova cadeia montanhosa é formada. E por último, o limite transformante ou conservativo é aquele que é formado ao longo de uma falha transformante, onde o movimento relativo da placa é horizontal e paralelo ao seu limite, como por exemplo, a falha de San Andreas, na Califórnia, onde o lado do Pacífico desloca-se para o norte com relação ao bloco continental. Dá para ver aí o sentido das setas. O Cinturão do Fogo, ou Anel de Fogo, ou Círculo de Fogo do Pacífico, é uma região de atividade sísmica muito intensa. A distribuição geográfica das placas tectônicas, vulcões e zonas sujeitas a terremotos. Observe que todas as regiões de atividade sísmica intensa estão sobre limites de placas. O mesmo ocorre com a quase totalidade dos vulcões ativos. Isso acontece porque, nas zonas de contato dessas placas, a crosta é mais frágil, permitindo o escape de magma que dá origem aos vulcões. Além disso, devido aos movimentos das placas, a crosta fica sujeita a abalos sísmicos. As províncias geológicas nada mais são que regiões com a mesma origem e formação geológica, que são os escudos cristalinos, dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Podem ser minerais metálicos e não metálicos. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, que é uma formação localizada em um escudo cristalino. Mas nós temos outros exemplos, por exemplo, no Brasil, Escudo das Guianas, que compreende ao norte da bacia do Amazonas, Escudo do Brasil Central, ou Guaporé, que estende-se pelo interior do Brasil ao sul da bacia do Rio Guaporé, e o Escudo Atlântico, que situa-se na porção leste do país e atinge a borda atlântica. Considerados uma das estruturas mais antigas do planeta, os escudos cristalinos eles foram formados nos primeiros milhões de anos de constituição da Terra, mais precisamente na era pré-cambriana e do início da era paleozoica. É nesta camada da crosta terrestre que estão depositados os minérios. Os dobramentos modernos são formações de grandes cadeias montanhosas em consequência da movimentação das placas. Formação no final da era Mesozoica e início da Cenozoica, portanto, pouco erodidas. Ocorrência recente, exemplos: Alpes, Andes, Himalaia, cadeias rochosas, etc. Eu gosto muito de dar exemplo das nossas lindas paisagens brasileiras. Porque, de acordo com alguns estudiosos, no Brasil não existe montanha pelo fato da formação do relevo ser algo mais recente. Porém, o Conselho Nacional de Meio Ambiente considera que sim, que existe a formação de montanha no país. Dessa forma, algumas composições montanhosas fazem parte do Brasil, como é o caso da Serra do Espinhaço, considerada uma das maiores do mundo. A serra faz parte dos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, nós temos o Pão de Açúcar, localizado no Rio de Janeiro, que também é considerado uma montanha. As bacias sedimentares correspondem às depressões preenchidas com detritos ou sedimentos das áreas ao redor, circunvizinhas ou circunjacentes. São importantes reservas de hidrocarbonetos, que na química se diz hidrogênio mais carbono. Ali se encontram petróleo, gás natural e carvão mineral. No Brasil, temos na história recente a exploração da camada do pré-sal, e esta classe de compostos está muito presente nesse assunto. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo, que é formado a partir da deposição de matéria orgânica no fundo de mares e lagos, da sedimentação desse material sob altas pressões e temperaturas.
O petróleo pode ter a sua composição hidrocarboneto, cujas moléculas possuem 30 carbonos ou mais. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas. Espero vê-los em breve. Fiquem bem e até a próxima.